Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje tem festa no céu. E com certeza, festa aqui também na terra, de maneira especial no nosso Brasil. Pois sabemos que podemos contar com tão nobre intercessora, né? Fomos confiados não à proteção de um santo que se consagrou ao Cristo, mas confiados à proteção da própria mãe do Cristo. E é preciso todos os anos, né? Quem dera se o fizéssemos todos os dias, mas pelo menos todos os anos, na festa da Virgem Aparecida, lembrarmos-nos de coração a quem fomos confiados, ou seja, quem é a nossa padroeira, nossa intercessora e também a nossa referência de vida. Gosto sempre de lembrar, quando celebro a festa dos santos, que, por um lado, nós celebramos a alegria de termos diante de Deus tão nobre intercessor e intercessora. E isso é bom. Sabemos que somos protegidos por uma graça especial. Mas é preciso lembrar também a outra face desta intercessão, que é o fato de que, quando a igreja nos apresenta a vida dos santos, ela está nos convidando, de maneira explícita e declarada, a imitarmos os santos. Eu diria que não só a seguir Cristo através dos exemplos dos santos, mas a uma verdadeira imitação. Logicamente, não imitação no sentido de fazer as mesmas e idênticas coisas, né? Mas imitar-lhes nas virtudes. Então, daí, hoje, ao celebrarmos a solenidade da Virgem Aparecida, quais são as grandes virtudes de Maria que todos nós somos chamados a colocar em prática na vida nossa do dia a dia? Essa é a grande questão. Quais são as grandes virtudes da Virgem Maria que todos nós somos chamados? Eu diria que a primeira delas é justamente a questão da obediência à vontade de Deus, né? No episódio do Evangelho de hoje, que como João faz questão de enfatizar, que este foi o início dos sinais de Jesus, e isso é muito importante, ou seja, é quando o Senhor, de maneira oficial, vamos assim dizer, inicia o reinado de Deus entre nós. Foi a partir deste sinal. Este sinal, ele é precedido por um mandato. Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. E Maria, ela tem prerrogativas, ou na linguagem comum, ela tem moral para fazer isso. Porque foi a primeira a obedecer à vontade de Deus. Lembremos-nos do diálogo entre Maria e o anjo. Quando lhe é apresentado o projeto divino, Maria não corre, não se esconde e nem nega, mas generosamente, apesar da insegurança que lhe bate, no coração, mas como assim? Não conheço homem algum. Os medos das consequências, apesar de toda a fragilidade humana, a reação de Maria diante do convite divino foi pontual e imediata. Faça-se em mim o que o Senhor disser. Então ela tem autoridade para agora dizer para nós: fazei tudo o que ele vos disser, porque ela foi a primeira a inaugurar na história a obediência, como caminho da salvação, Nós sabemos que as bodas de Caná trata-se de uma cena de casamento, e para além do fato histórico, ou seja, o dia que esse casamento aconteceu, os efeitos dele, João, ao narrar esse episódio, ele quer que nós mergulhemos muito além de um casamento qualquer que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E o ir além significa ver que a obediência leva à salvação, porque Jesus está inaugurando neste casamento aqui um novo tempo. Um novo tempo.
E o evangelista, ele enriquece a narrativa de sinais para a nossa percepção. Um deles é que nos versículos anteriores ao que nós ouvimos hoje, João deixa claro que este casamento acontece no 6º dia da semana. Não é à toa, é uma referência ao 6º dia da criação. E o que aconteceu no 6º dia da criação? Foi quando Deus cria a humanidade. Então, nesse episódio do casamento, onde Jesus inicia ou inaugura os sinais divinos, está nascendo diante do Salvador a nova humanidade que somos nós. A nova humanidade. E essa nova humanidade traz em si outros sinais, né, dos quais precisamos tomar posse deles. Quando Maria é aquela que percebe que falta vinho, o vinho nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele é símbolo de algo muito maior. O vinho simboliza o amor e simboliza também a alegria. Ou seja, a humanidade aqui nesse episódio estava já triste, né? Porque faltava amor, faltava alegria. A esperança de tempos novos, a esperança de salvação gritava no coração humano. A experiência religiosa daquele tempo, a situação de opressão e injustiças já não estavam mais preenchendo o coração humano. E Maria percebe isso. É por isso que é ela quem primeiro nota o sofrimento, né? Imaginemos numa cena de casamento faltar o principal para a festa. Então Maria é que toma consciência de que ali na festa, o mesmo que está acontecendo na humanidade, né? Falta amor, falta alegria. Eles não têm mais vinho, ou seja, não têm mais força. Lhes falta o essencial. É Maria que intercede para salvar. E é aí que seu filho entra em ação, né? A transformação da água em vinho é símbolo de que a água que é insípida, ou seja, as leis do Antigo Testamento já não têm mais sabor. Não estão mais conduzindo para Deus. Jesus é quem traz o novo, né? Aquilo que era insípido, sem sabor, agora vem a encontrar um outro sabor, o sabor novo. E que leva muito mais do que um momento de festa aqui na terra, mas é uma referência já ao banquete da eternidade. Esses elementos que João nos traz para reflexão, essa questão da passagem do antigo para o novo, da água sem sabor para o vinho novo, de Cristo como figura, né, que é o esposo que casa com a humanidade, tudo isso é para nos remeter a uma realidade muito maior, ou seja, caminhamos aqui na terra na busca do verdadeiro reino. Eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido para lembrar o que nós rezamos na oração inicial de hoje. Dado que esta solenidade de hoje é a festa, né, da nossa nação, nós rezamos na oração inicial pedindo a Deus Todo-Poderoso que através desse culto que nós prestamos a Nossa Senhora, nós pedimos a Deus a fidelidade à nossa vocação de viver na paz e na justiça, mas em vista de quê? Aí diz a oração, em vista da pátria definitiva. É o que o Evangelho de hoje nos aponta. A luta não consiste simplesmente no estabelecer paz e justiça nesta terra, mas ter o olhar fixo na verdadeira pátria, né? Aqui somos peregrinos. Daí que celebrar a solenidade de hoje é um convite, sobretudo a partir do Evangelho que nós ouvimos, é um convite explícito e declarado. A rezar sim, para que seja restabelecida a paz e a justiça, o respeito à dignidade humana, mas humano esse tão amado por Deus, que Deus quer oferecer nada mais, nada menos do que a pátria celeste. Essa é uma das coisas às quais somos convidados. Segunda coisa para terminar, é que os textos bíblicos para essa solenidade, eles trazem elementos comuns para a nossa reflexão
do ponto de vista histórico, também para nos remeter mais uma vez à pátria celeste. Na primeira leitura do livro de Esther, é um livro que nem sequer menciona o nome de Deus. É como se Deus não estivesse presente. Mas, na verdade, a intenção do autor é proposital. É mostrar que por trás do aparente distanciamento de Deus, é Ele quem age na história. Esther era judia e o rei da Pérsia havia dado como sentença a morte de todos os judeus. O extermínio dos judeus. Só que Esther, apesar de ser judia, ela era muito bela. E a beleza de Esther encanta o olho do rei, os olhares do rei. É por isso que nós ouvimos o trecho de hoje, no qual ela se aproxima, por consentimento dele, este gesto simbólico de estender o cetro. O cetro é o símbolo do poder que o rei carrega na mão. Ao estender para ela, quer dizer que ele está autorizando que ela se aproxime. E o encantamento é tal que ele fala que ela podia pedir o que quiser, até mesmo a metade do reino. E Esther pede uma única coisa: a vida para ela e a vida para o seu povo. E isso é concedido. Na segunda leitura do texto do Apocalipse, algo semelhante acontece. O texto do Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição e de opressão. O autor do Apocalipse, nós sabemos que é também São João, o mesmo autor do Evangelho que nós ouvimos. E nesse contexto de perseguição da igreja, João narra que esta mulher misteriosa surge, uma referência a Maria. Então, Maria é a atualização de Esther, que vem para interceder junto a nós, nós que estávamos condenados à morte. E Maria, diante do seu sim, a única coisa que ela pede ao rei, não o rei persa, mas ao rei do universo, a nossa vida, a vida do nosso povo. E aí que nós podemos contemplar também, na história da aparição, de Nossa Senhora Aparecida, algo semelhante. 1717, um contexto de opressão, de injustiça, eis que a imagem é encontrada por pescadores, homens simples, pobres, oprimidos. E esta aparição, ela não se limita a suscitar a devoção num pequeno grupo, que começa a rezar aos sábados ali o terço diante dessa imagem, mas é crescente a devoção e o amor e os milagres operados através dessa aparição. Daí que nós percebemos, mais uma vez, Maria que intercede pela salvação do povo. E esta salvação vai sendo alimentada, gota a gota, através dos milagres que nós contemplamos todos os dias. Os milagres que Deus permite serem realizados pela intercessão da Virgem Maria, lá no Santuário de Aparecida, é uma forma de fazer-nos degustar uma realidade muito maior, porque o milagre ele é temporário. Mas através desses milagres, Deus nos propõe enxergar algo muito superior, que é a pátria celeste. Assim como Esther intercede pela salvação temporária do seu povo, vem agora Maria e intercede por uma salvação muito superior. É aquela que nos conduz à pátria celeste. Vamos, pois, então, nesta Eucaristia, pedir a Deus a graça de tomarmos consciência de nossa vocação, que é, a exemplo dela, trabalhar para a construção do reino de Deus. E que, ao dedicarmos a nossa vida a este propósito da construção do reino de Deus, encontremos também nós o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.